A paz esteja com todos. Quadro. Todos podem perguntar. 7. Parte 3 das perguntas. Sexta pergunta. Trabalhar no sábado porque preciso comer, isso é errado? Antes da resposta, quero lembrar a todos que o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há, criou a semana com 7 dias e reservou somente um dia para si mesmo e santificou, abençoou e descansou de suas obras neste dia. Sendo assim, o Criador nos deu os 6 dias restantes e nestes dias devemos fazer toda a nossa obra. Porém, no dia 7º devemos descansar como Deus fez. Confira isso em Hebreus 4, verso 9. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ele nos deu como mandamento eterno a guarda do 7º dia, veja em Êxodo 31, verso 17. E o nosso Messias nos disse o seguinte: contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Lucas 16, verso 17. E também nos ensinou que as pessoas não vivem somente de pão, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, aconselho os irmãos e irmãs a seguir os exemplos dos discípulos, porque eles guardavam o sábado. Confira. Lucas 23, verso 56. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram, conforme a lei manda. Se não fosse necessário, o próprio Messias tinha dito que não. E para terminar, todos sabem que o sábado é o descanso eterno de todos aqueles que descansam no Criador. Cuidado com os enganos das religiões. Quem despreza o 7º dia, despreza o repouso que o Criador preparou para o seu povo. Confira. Hebreus 4, verso 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Mediante todos os textos lidos, é um grande erro desprezar o dia santo e glorioso do Senhor, que o nosso Pai justo e bom, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos deu. Então esta é a minha resposta. É pecado, sim. E para maiores detalhes, leia com muita atenção a resposta da primeira pergunta que você enviou, para entender esta melhor, porque de certa forma estão ligadas intrinsecamente. Sétima pergunta. Quando ele diz, o apóstolo Paulo, que tudo quanto se dá ação de graças é benéfico, e pode ser comido, isso tem a ver com as carnes proibidas? Claro que não. Vejamos o que ele diz de si mesmo com relação ao Messias. 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ora, sabemos que o Messias é o maior exemplo de fidelidade aos mandamentos do seu Pai, e nos diz o seguinte. João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. De acordo com os 2 versículos lidos, já podemos entender que a fidelidade do mensageiro Paulo era exemplar, diante de Deus e dos homens, e assim cai por terra todas as dúvidas sobre ele e seus ensinamentos. E para terminar, vamos ouvir o próximo texto. Romanos 2, verso 12 ao 29. Porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Quero lembrar aos irmãos
que a própria lei determina as comidas que devemos comer e as comidas que não devemos comer, porque qualquer ensinamento diferente deste, que a lei nos ensina, é maligno. Oitava pergunta. Beber álcool não pode? Então por que Jesus bebeu vinho? A ceia é com vinho. Pode sim. O pecado não é beber bebidas alcoólicas. O pecado é se embriagar, ficar bêbado e se tornar escravo das bebidas, e digo mais. Este é um pecado que leva à morte. Vejamos o próximo verso. 1 Coríntios 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, e nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Observe o próximo texto, o que diz o Criador através dos seus santos profetas. Efésios 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Observação: a regra é não se embriagar, então isso me dá a certeza que a bebida referida por Jeremias no capítulo 35 continha álcool, como todo vinho normal tem álcool. Vamos conferir em Jeremias capítulo 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Terceira prova. Gênesis 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Através deste versículo, podemos entender que o vinho e o pão faz parte do cardápio santo, em hebraico se chama kasher. Alguém pode subestimar a primeira aliança, dizendo: isso é Velho Testamento. Então vamos ver o exemplo do próprio Messias, que nos ensina na nova aliança sobre o pão e o vinho. Lucas 7, verso 32. Pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais, e este está com demônio. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais, e eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Mais uma vez eu afirmo com base nestes conhecimentos, que beber vinho moderadamente é divino, porém se embriagar é do demônio. Mais uma prova. 1 Timóteo 5, verso 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E para lembrar os incrédulos, um dos primeiros milagres que o Salvador fez foi transformar água em vinho na festa de casamento. João 2, verso 1. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo, e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.